O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar as mulheres. Que dizes tu? Perguntaram isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um a um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo amigo, irmão, afilhado, Padre Gabriel, caro povo de Deus, que
queridos irmãos e irmãs, filhos e filhas, a palavra de Deus hoje nos chama a uma experiência muito profunda de deixar o homem velho para viver o homem novo. E ela vai nos conduzindo desde a primeira leitura a uma experiência mística de recomeço, de atualização, de experiência de um novo tempo diante de Deus. Se olharmos já na primeira leitura, somos convidados pelo profeta a entender que Deus fez o seu povo passar pelo Mar Vermelho e, ao olhar para trás, viu sucumbir toda a agressão, todo o sofrimento que este povo teve no passado. Se o Mar Vermelho foi aberto para que o povo de Deus passasse e chegasse do outro lado, sem aqui vermos se eram duas colunas ou se era simplesmente um descer de todo o fulgor do mar, também permitiu a este povo ver que o povo que vinha depois para fazê-lo sofrer e para aprisioná-lo novamente, sucumbiu diante das margens daquele mesmo mar e diante das águas daquele mar que fez cavalo e cavaleiro se afogar. Não queremos olhar isso como uma experiência de um Deus que simplesmente faz a escolha de um em detrimento de outro, mas precisamos entender mais do que profundamente um convite a uma vida nova. Deus nos chama a olhar para frente e a começar uma vida nova sem sofrer por tudo aquilo que aconteceu no passado. Deus nos dá uma oportunidade de, passando pela água, lembrando o batismo, refazermos a nossa vida, atualizarmos a nossa experiência, sem necessitar viver o jugo daquilo que foi vivido no passado. A opressão, o sofrimento, a aflição, a angústia, os medos e as inseguranças por aquilo que foi vivido, precisa dar lugar a uma expectativa e uma alegria de viver um novo tempo e de expressar este novo tempo na intimidade de quem olha para o futuro, construindo neste presente o novo de Deus. Estamos aqui nesta liturgia entendendo como São Paulo e entendendo como a igreja nos pede para entender que a quaresma não é só um tempo meditativo, não é só um tempo para pensarmos e refletirmos na nossa conversão, mas é uma oportunidade de nos desprendermos do nosso passado, de nos desprendermos de todas as coisas e introduzirmos na nossa vida um tempo de ressurreição e de vitória. Estamos vivendo não mais uma quaresma, mas estamos vivendo a quaresma. Não mais uma única quaresma, mas a quaresma em que somos convidados numa perspectiva de adentrar num novo tempo de nossa vida e de nossa história. A quaresma não pode ser só vivida como uma expectativa de chegarmos à Páscoa, mas como uma vivência que nos convida e que nos chama à conversão autêntica para um novo tempo. E hoje, neste tempo quaresmal, a meditação e o olhar é começar de novo, não olharmos para trás e termos como perda tudo que ficou para trás, mas ao mesmo tempo termos como ganho tudo que está para frente. Marcar e selar a nossa vida pelo novo, não ficarmos apegados às coisas do passado dizendo sempre foi assim, sempre foi desse jeito,
precisa continuar sendo desse jeito, mas olharmos para frente, para vivermos a expectativa deste novo, deste renovar, deste atualizar e deste concretizar uma vida nova. Não somos convidados a vivermos a acusação do passado, mas a alegria do futuro. Não somos convidados a carregarmos sobre nós um peso por aquilo que aconteceu, mas a alegria por aquilo que vai acontecer. A alegria de um novo tempo, de um tempo onde todos nós precisamos beber do manancial da graça misericordiosa do Senhor, construindo de fato o hoje, para que o amanhã seja uma expectativa bonita de experiência de Deus. Há muitas pessoas que estão preocupadas com o passado. Há muitas pessoas que se preocupam com aquilo que foi vivido e que gostam de remanescer o passado, o passado, o passado, o passado, e que ficam ligados ao passado, sofrendo e ali murmurando e sempre voltando a uma ligação do passado, sem se libertar, sem de fato olhar para a misericórdia de Deus, que dá a oportunidade a todos nós de refazermos, de recomeçarmos. A Quaresma é esta passagem como aquele que deseja viver e viver uma vida nova, aquele que deseja viver e viver de uma forma nova. E essa liturgia nos faz refletirmos e pensarmos do quanto, vivendo as dores do passado, precisamos, como a mãe parturiente, passando pelas dores do nascimento, gerar uma nova vida, gerar um novo começo, gerar uma nova expectativa, vivendo a atualidade do que somos hoje, vivendo a atualidade do que de fato construirmos e reconstruirmos diante de Deus. Há um novo tempo, há um novo momento, há uma nova hora, há um novo começo, há um novo momento para se viver. E não precisamos e não podemos ficar como aqueles que queriam julgar aquela mulher que levavam diante de Jesus por aquilo que ela fazia ou por aquilo que ela vivia. Mas a mão estendida de Jesus para aquela mulher foi que a levantou e disse: vá e não te importe com o teu passado, comece agora o novo tempo. Não te julgues e não te deixes julgar por aquilo que você viveu. Não te condenes e não te deixes condenar por aquilo que foi vivido. Mas comece um novo tempo a partir de agora, a partir deste momento, a partir desta experiência, a partir desta intimidade. O quanto cada um de nós precisamos nos desarmar, tirando não só a pedra de nossas mãos, mas a pedra que muitas vezes está no nosso coração, ou a pedra que muitas vezes está na nossa mente, querendo trazer de volta e de volta e de volta situações que já não existem mais, situações que já não deveriam mais ser importantes, porque para Deus o que importa é o começo de um novo tempo hoje. Diante de Jesus, aqueles homens queriam apedrejar a mulher por aquilo que ela viveu até aquele momento, mas Jesus estende a mão para dar uma oportunidade de começo. Jesus está estendendo a mão a cada um de nós para dar uma oportunidade de recomeço, e a liturgia de hoje quer ser para cada um de nós esta oportunidade. Não importa para Jesus aquilo que nós vivemos até ontem, mas importa para Jesus aquilo que hoje estamos concretizando como o começo de um novo tempo. Estamos já às portas de uma Semana Santa. Semana que vem estaremos celebrando o Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Um processo de intimidade, um processo profundo de entrarmos dentro de nós mesmos para ressuscitarmos com Cristo. E o que nós precisamos viver de uma vida nova? E o que nós precisamos olhar para frente, concretizando aquele chamado do Cristo de sermos homens novos. Todos nós precisamos começar e recomeçar.
atualizar, tornar presente, tornar uma realidade, tornar uma intimidade, viver de maneira nova e profunda este começo com Cristo Senhor. E o que é que você hoje é chamado à ressurreição? No que é que você hoje é chamado a viver de novo? Deixar o passado para trás, recomeçar sem nenhum juízo ou julgamento de ninguém, mas segurando nas mãos de Jesus, simplesmente concretizar esta vida nova. Meu irmão, minha irmã, não importa o que você viveu ontem, não importa aquilo que você esteve fazendo ontem, mas é importante que você hoje se comprometa com o Senhor Jesus. Ninguém te condenou, eu também não te condeno, disse ele àquela mulher que estava lá, porque ele chamou todos ao começo de um novo tempo. E o quanto nós precisamos aprender a viver isso, tanto como aquele que tem a oportunidade de recomeçar, como aquele que dá a oportunidade para o outro que errou recomeçar, como aquele que dá a oportunidade para o outro que caiu de recomeçar a sua vida, como aquele que entende que a igreja é o seio do recomeçar, da vida nova. A igreja é o lugar aonde as mãos do Senhor Jesus Cristo está estendida a qualquer pessoa que seja, que deseje recomeçar. A igreja é o lugar do recomeço. A igreja é como um hospital que acolhe aqueles que estão adoecidos, para que, curados pelo sangue do Cordeiro, comece um novo tempo de sua vida. A igreja é o lugar do acolhimento, do amor, da partilha, da intimidade. A igreja é o lugar da nova oportunidade. Não é o lugar de vivermos presos às acusações e às condenações, mas é um lugar de vivermos de fato a compreensão do amor, do acolhimento, da misericórdia, da unidade, da partilha, do recomeço que é possível a cada tempo. Nós precisamos olhar para frente, olhar para o hoje e reconstruir de fato, sem simplesmente nos importarmos com o que vivemos, mas queremos viver esse novo tempo diante do Senhor. Diante de toda esta liturgia e do centenário de Nossa Senhora das Dores, é que nós precisamos colher as lágrimas, e colhendo as lágrimas, olhar para a frente com alegria, para começarmos a nossa missão com o desejo de construirmos nada mais, nada menos do que uma vida digna e coerente diante do Senhor. E eu queria dizer para você que está vindo da sua batalha, que está vindo do seu sofrimento, que tenha talvez vivido coisas terríveis, difíceis, que tenha feito coisas que desagradou a Deus durante toda a sua vida. Você que está chegando agora, ou você que está remanescendo a sua vida, Deus não se importa com o que você viveu. Ele olha para você hoje como aquele que estende a mão e diz: ainda que muitas pessoas te acusem pelos seus erros do passado, ou ainda que muitas pessoas não entendam que você pode reconstruir a sua vida, você pode de fato fazer a sua vida algo novo. Nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para reconhecer os seus erros, nunca é tarde para remanescer a sua vida, nunca é tarde para reconstruir a sua história, nunca é tarde para olhar para frente, segurar as mãos de Jesus e começar um novo tempo. Hoje o Senhor te chama a fazer isso. Não olhe para aquilo que ficou atrás do Mar Vermelho, não olhe para aquilo que ficou atrás nos seus erros, nas suas falhas. Não te preocupes com isso, mas ao contrário, olhe para frente, olhe para o hoje, olhe para agora. Cristo estende a sua mão para que você recomece. Cristo estende a tua mão para que você ressuscite. Cristo estende a sua mão para que você faça a partir de hoje uma nova missão, uma nova intimidade, um novo começo. E ainda que as pessoas não entendam isso, não importa, você está diante de Cristo, e é Ele que olha para você com alegria e diz: vinde, levante da sua dificuldade, levante do seu sofrimento, levante do seu problema, levante-se de todas as situações, e vamos juntos começar este novo tempo da sua vida, porque se ninguém aqui pode te condenar,
Cristo te levanta para dizer: recomece, refaça, comece de novo, porque Cristo te ama, Cristo te convida, Cristo te chama e te dá essa oportunidade de se refazer. Diante de toda essa liturgia de hoje, em ação de graças, agradecemos a vida do Padre Gabriel, que chegou aqui conosco e conviveu conosco em todo o tempo de seu final de formação para chegar ao sacerdócio. Vimos chegar um seminarista, passou por aqui um diácono, chegou um sacerdote que viveu e que vai viver uma nova missão agora. Só podemos agradecer a Deus, porque neste domingo do recomeço, neste domingo do olhar para frente, neste domingo que a igreja nos chama a irmos em missão para um novo começo, também temos a graça de enviá-lo para que ele comece um novo tempo de sua vida sacerdotal, para que ele comece um novo tempo de expectativa e um novo olhar de vivência sacerdotal na paróquia em que o Senhor nesse momento deu a ele. Quanto tempo vai passar lá? Não sabemos. Podem ser meses, podem ser anos e podem ser décadas. Não importa quanto tempo. O que importa é que hoje nós temos a alegria de ver o começo desse novo tempo e de enviarmos esse nosso irmão e de nos comprometermos à distância de rezar por ele, de pedir por ele, para que lá na paróquia onde todo mundo conhece ele desde pequeno, onde ele cresceu, onde sua vocação nasceu, ele também possa ser hoje sinal desse amor misericordioso de Cristo, para dar oportunidade a todas as pessoas de recomeçar. Hoje queremos enviar o nosso irmão sacerdote para que ele seja sinal de amor, sinal de misericórdia, sinal de cura em meio às lágrimas e às dores daquele povo, sinal de amor e de misericórdia em meio àqueles que estão ali sofridos e necessitando do amor de Cristo, da palavra de Cristo. O sacerdote tem que ser ponte, nunca empecilho, lugar por onde o povo pode encontrar com Deus e Deus pode encontrar com o povo. Queremos pedir a Nossa Senhora, que hoje nesse centenário vai falar de suas dores, mas ao mesmo tempo vai olhar e guiar para o Cristo ressurreto, que o nosso irmão possa selar esta ponte, possa selar o sinal da misericórdia do amor, que possa olhar diante das prostitutas, diante de tantos pecadores, para dizer a mesma coisa: ninguém te condenou, nem eu te condeno, para que você possa começar uma vida nova. Que ele possa selar também o sinal misericordioso do Cristo, sinal misericordioso daqueles que estão perdidos, e que como sacerdote lá naquela situação e naquela missão, naquela paróquia, possa viver sem olhar para trás, sem choramingar os carros e cavaleiros que foram submergidos, sem choramingar a saudade das cebolas ou das outras coisas que foram vividas, mas olhando para frente sempre, ser o sinal desse amor que conquista muitos outros para o reino do céu. Que a palavra de Deus que hoje nos faz recomeçar e olhar para frente, também faça com que o nosso irmão seja sinal sempre misericordioso, acolhedor, amoroso, assim como foi no nosso meio, acolhendo a tantas pessoas, mostrando a imagem de Cristo a tantas pessoas, que hoje ao enviá-lo em missão, possamos dizer: meu irmão, vá para ser Cristo, vá para ser o amor, vá para ser sinal de misericórdia, vá para levar as pessoas mais sofridas, mais machucadas, mais doloridas, mais perdidas e que menos foram acolhidas, para encontrar-se com Cristo Senhor e fazer essa experiência de renovação. Que nós que aqui ficamos tenhamos sempre o sentido desse acolhimento e deste renovo, e que Ele que vá, que Ele leve para todo aquele rebanho o sinal que é contradição do mundo, do Cristo que ama, que acolhe, que é misericórdia e que faz de fato a transformação da vida das pessoas, sem acusar, sem condenar, mas sempre dizendo:
vá e comece uma nova vida, uma vida em Cristo Senhor. Envolvido por tantas e tantas situações hoje, queridos irmãos, nós não vamos derramar lágrimas de dor, mas de alegria para dizer: Cristo nos permitiu ver tantas coisas e vai nos permitir ainda ver muitas outras, à medida que entendamos que é preciso começar de novo, 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 sem chorar o passado. Somente olhar para frente e dizer: tudo se faz novo quando estamos com Cristo, que é o Senhor do novo e da ressurreição. Que Deus nos abençoe e nos ajude a entender. Não fique no chão, não fique caído, não fique sofrido ou sofrida. Levante-se, porque Cristo estende a mão para dizer: nada pode atrapalhar a sua vida, a começar e recomeçar hoje. Tudo de novo, em frente, olhando sempre para o horizonte e dizer: estou indo com Cristo, vivo com Cristo, vou com Cristo, sigo com Cristo.